Alô galera do Torne-se Programador, vamos lá para a nossa terceira aula. Agora a gente vai falar de operadores matemáticos. Na aula anterior a gente falou aí sobre variáveis, né, o uso de variáveis, como que a gente cria uma variável usando um código de programação, né? No caso a gente está usando o pseudocódigo e o JavaScript, né? A gente usa o pseudocódigo para fazer a lógica e o JavaScript para executar e testar na hora, tá? Então assim, a gente vai fazer hoje um exercício que é operadores matemáticos. Hoje a gente vai usar o alert, para uma função alert do JavaScript que é para usar o nosso mostre do nosso algoritmo. A gente vai usar também o prompt, que é outra função que eu falei para vocês aí na aula anterior, só que agora a gente vai fazer o uso desse prompt mesmo, tá? Que é uma outra função para fazer o layer, né? Que é capturar os dados do usuário, tá? Então vamos lá. Operadores matemáticos, tá? Esse é o tópico de hoje. Entrando aqui, novamente eu vou fazer o seguinte, clicar com direito e inspecionar aqui elemento no Chrome, tá? Cliquei lá em console e é aqui que a gente vai começar a programar as nossas operações aí. Bom, primeiramente, eu vou abrir aqui também um bloco de notas e vou começar a escrever aqui um algoritmo, tá? Então, estou usando aqui o meu Sublime, meu editor de texto, e aí eu vou escrever um algoritmo. Então, assim, dado que eu leia dois números e faça a multiplicação destes números, qual o algoritmo para este problema? Legal. Multiplicação, como que a gente usa em um código programado, né? A gente usa o asterisco, tá? Então asterisco é igual a multiplicação. Divisão é igual a o barra. Então isso aqui é igual a divisão. Soma é o mais. Subtração, o menos. Ok? Então tá. A gente tem aí um exercício aí que é, dado que eu leia dois números e faça a multiplicação desses números, qual é o algoritmo para esse problema? O algoritmo a gente faria assim. A gente tem dois números, então aqui ó, variável número 1 é igual a leia. Legal. A gente está lendo o primeiro número. Número 2 é igual a leia. Leia o segundo número, certo? Agora, a multiplicação, como que é? Multiplicação, criei uma outra variável em memória. Lembrando que variável não tem acento, tá? E não tem espaço. Então, tá lá. Multiplicação é igual a número 1 vezes número 2. Ok? Feito isso, a gente vai, o computador vai processar aí o número 1 vezes o número 2 e jogar na variável multiplicação. Agora a gente precisa mostrar isso na tela. Como que a gente faz? Usa o comando mostre. Aí a gente pode até fazer uma coisa aqui que é usar a concatenação, que é concatenar uma string com uma string que eu digo que é um texto com a variável multiplicada. Então a gente faz assim. O resultado é. Então, isso daqui é uma string que eu estou fazendo. Ó. O resultado é, entre aspas. Tudo que está entre aspas vira uma string, tá? Que é uma mensagem. Então, eu vou fazer essa mensagem concatenada com a variável que eu criei em memória. Então, multiplicação. Certo? Então, tá aí, moçada. Esse é o algoritmo para o exercício acima. Dado que eu tenho... dado que eu leia dois números, faça a multiplicação desses números, qual é o algoritmo para esse problema? Então, vou selecionar aqui, ok? Vou traduzir isso daqui agora pro JavaScript. Então, a gente colocaria aqui prompt no lugar de leia. Prompt, ok? Um número vezes o outro número. Aqui, no caso do JavaScript,
eu sou obrigado a converter o que vem de prompt para inteiro. Por quê? O que acontece? Quando eu uso prompt, o prompt joga para uma variável uma string. String, o que é? É tudo que contém caractere, né? Que é o resultado por exemplo, é uma string. Agora, ou inteiro, ou float, ou double, é o que? É números, ou moeda. Ok? Então, inteiro é somente números inteiros. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou 10, 20, 100, 1000 e etc. Agora, números quebrados, que é 1.5, 2.3, 45.4, esses daí costumam ser float ou double, tá? No caso, a gente vai usar inteiro, porque a gente vai multiplicar um pelo outro, ok? Então, depois que eu fiz isso, no JavaScript eu sou obrigado a converter esses dois números. Então, o que eu vou fazer? A minha variável número 1, é igual à própria variável número 1, porém, eu vou converter essa variável número 1. Então, eu uso a função chamada parseInt, ok? Fiz isso daqui, vou fazer a mesma coisa para a minha variável número 2, ok? E aí depois eu vou fazer a minha multiplicação agora com os números já inteiros, tá? Número 1, número 2. Agora, mostro o resultado no caso do JavaScript, ele consegue converter o inteiro com um string quando você faz a concatenação, né? Que é somar uma string com um inteiro, ok? Feito isso, vamos ver o resultado. Lembrando, mais uma coisa. O mostre no JavaScript é o alert. Vou selecionar. Vou pegar e copiar aqui e colocar dentro do meu Chrome, ok? Então lá no Chrome, cliquei com direito, inspecionar, console, colei. Executando. Então tá aí. Digitar o primeiro número, 3. Digitar o segundo número, 4. Tá aí. O resultado é 12. Então, esse é um programinha que eu acabei de fazer com o algoritmo lá utilizando, convertendo ele para o JavaScript, ok? Para ficar um negócio mais legal ainda, o que a gente pode fazer? Salvar isso em um arquivo. Assim a gente consegue executar esse arquivo e esse arquivo fazer o nosso exercício, ok? Então, vou fazer o seguinte, vou criar um novo arquivo aqui, vou salvar ele lá no meu desktop, tá? E vou dar o nome dele de multiplicação.html. Tá? Então, estou criando uma página HTML. Como toda página HTML, ela precisa de algumas tags para ficar válida. Para você fazer uma tag válida para usar o JavaScript, você precisa colocar a tag chamada script. Então, tag script, ok? Notem que ele já muda a cor, tá vendo? Se a gente estiver usando o editor Sublime, fecha script. Agora eu vou falar uma coisa nova para vocês também, que é identar o código, tá? Como eu estou dentro da tag script, normalmente eu seleciono e dou um tab para falar que todo esse meu código está dentro da tag script. Isso é identar o código, tá? Legal, fiz isso daqui, salvei. Agora eu vou lá no meu desktop e vou abrir o arquivo lá. Desktop, multiplicação.html. Vou abrir ele com o Chrome. Tá aí. Então ele vai pedir o primeiro número, o segundo número, resultado, tá aí. Certo? Legal. Gente, como eu não coloquei aqui a meta do MineType, aqui falando que o meu arquivo é em português, os acentos não vai funcionar porque ele normalmente utiliza aí a linguagem americana, tá? Então eu teria que colocar a meta para colocar a linguagem americana na português para poder funcionar os acentos, tá? Eu não vou fazer isso agora porque é um tópico mais lá para frente quando a gente for ver HTML. Então, o intuito agora é fazer os nossos arquivos aí, né? Então tá aí. Gente, a gente tem aqui um arquivo chamado multiplicação, que quando eu executo, ele dá aí as ações pra gente. Agora, eu vou melhorar um pouquinho mais isso daqui, que é o quê? O prompt, ele também consegue mostrar uma mensagem para o usuário. Então, o que eu vou fazer? Dentro do meu prompt, eu vou passar uma string com uma mensagem, certo?
Então, o que é essa mensagem aqui? Digite o primeiro número. E aqui na segunda, eu vou colocar digite o segundo número. Ok? Feito isso, vou executar novamente o meu arquivo HTML. Tá aí, digite o primeiro número, 10, o segundo número, 2. 10 vezes 2, resultado é 20. Ok? Então tá aí o nosso primeiro programinha aí, utilizando o prompt, certo? Fazendo o algoritmo, igual a gente fez aqui, e criando um programa em JavaScript. Legal? Vamos lá, vamos dificultar um pouquinho mais isso daí. Vamos pegar esse problema aqui e vamos resolver, certo? Então tá lá. Dado que eu tenho uma variável e leio um valor. Depois eu tenho outra variável e leio outro valor. Depois eu tenho outra variável que recebe a soma de 1, 6 e 2. Depois tenho outra variável que recebe o valor da expressão. Terceira variável menos segunda variável mais primeira variável menos 1 mais 6 menos 4 mais segunda variável vezes primeira variável. Qual é o algoritmo para esse problema? E fazer o teste de mesa aí para os resultados pelos valores de 3 e 5, tá? Então tá, beleza. Como eu já dei os valores de 3 e 5 inicial, então a gente pode se presumir que a primeira e a segunda variável só tem esses valores, tá? Então vamos lá. Eu tenho variável 1, então vou colocar aqui V1 é igual a 3, V2 é igual a 5, ok? Legal. Então tá aí. E eu leio. Ele está pedindo para ler o valor, né? Então, se ele está pedindo para ler o valor, vamos ler. Leia, ok? E leia. Tá aí. Legal. Depois eu tenho outra variável que lê outro valor, né? Depois outra variável que recebe a soma de 1, 6 e 2, certo? Então vamos fazer aqui. V3 é igual a 1 mais 6 mais 2, certo? Recebe a soma de 1, 6 e 2. Então, eu estou somando o número 1, o número 6 e o número 2. Depois outra variável que recebe o valor da expressão. Agora vamos lá. Expressão. O que ele vai receber aqui? Ó? Vou pegar isso daqui e vou fazer o seguinte. Então, terceira variável, V3, certo? Segunda variável, V2. Primeira variável, V1. Menos isso aqui, mais segunda variável, V2, vezes primeira variável, V1. Certo? Então, ó, converti lá o algoritmo na minha expressão. O algoritmo e o resultado. Então, o resultado, na realidade, vamos lá. A gente cria aqui mais uma variável, né? Que é... Não, na realidade a gente mostra esse valor, né? Mostre. Concatena aqui com uma string. Expressão. Então tá. O resultado é de... E aí ele vai colocar aqui concatenando com a expressão. Ok? Legal. Esse é o nosso algoritmo aqui. Agora a gente precisa converter isso para JavaScript, tá? Convertendo isso para JavaScript, a gente pega o que é leia e altera para prompt. Prompt. O que é mostre, altera para alert. Ok? Legal, depois a gente salva ainda. Vamos lá. Fazer o teste de mesa. Galera, o que é fazer o teste de mesa? O teste de mesa é você pensar como computador, linha após linha, tá? Então, teste de mesa por valor 3 e 5, ok? Então, vamos pensar igual o computador agora. Vamos lá. Vamos supor que na V1 eu digitei 3 e na V2 eu digitei 5, ok? Então, agora eu começo a calcular. 3 na V1, 5 na V2... Na V3 eu tenho 1 mais 6 mais 2, certo? 6, 7, 8, 9. Então, V3 eu tenho 9, ok?
Galera, pode usar a calculadora à vontade, tá? Não tem problema. Expressão. Qual que é a minha expressão agora? Então a gente tem isso aqui, ó. A expressão, ele vai receber esse cálculo, ok? O próximo passo é substituir essas variáveis aqui, certo? Então, V3, 9, V2, 5, V1, 3, V2, 5 de novo e V1, 3, ok? Agora, a gente calcula a expressão matemática, certo? Então, o que a gente tem que calcular primeiro? Tudo que está entre parênteses, tá certo? Então, 1 mais 6 daria 7. Menos 4, 3, ok? 3. Tá legal? Agora a gente pode retirar os parênteses e fazer o próximo cálculo. A próxima ação em matemática, o que a gente tem que resolver? As multiplicações e as divisões primeiro. Então a gente tem uma multiplicação aqui e tem outra multiplicação aqui, tá certo? Então vamos resolver uma por uma, certo? Passo por passo. Então agora a gente vai resolver isso aqui, ó. 5 vezes 3. Quando você quiser facilitar para você algum cálculo, você pode usar a sua calculadora, você pode usar o próprio Google mesmo para fazer isso para você, tá? Então você pode chegar no Google e digitar a expressão que ele vai te dar o resultado, tá certo? Então, 15. Legal? Então, copia de novo. E agora a gente tem mais um cálculo aqui que dá 15. Legal? Tá certo. A próxima ação é fazer ali adição e subtração. Isso. Porém, eles têm a mesma ordem, né? A mesma força de resolução, né? Então, primeiro, como que você resolve? Tudo que está entre parênteses, depois tudo que está tudo que é multiplicação e divisão, depois você resolve tudo que é soma e subtração, certo? Na ordem que vier. Então, na ordem que veio aqui, primeiro tem essa subtração, tá certo? Então, vamos fazer essa subtração. Tá aí o resultado, menos 6. Então, menos 6 aqui. Agora, essa subtração. Como é menos e menos, ele vai dar um número maior negativo, ele soma. Então, daria 9 nesse caso agora. Menos 9, tá certo? Menos 9 mais 15, a gente faz aqui essa expressão, dando o resultado de 6, tá certo? Resultado igual a 6. É assim que a gente faz o teste de mesa. Normalmente a nossa cabeça não pensa tão inteligente quanto o computador, porque o computador ele já está acostumado a resolver isso daí pra gente. Porém, você não precisa ser o cara melhor em matemática, você não precisa ser o matemático em si. O que você precisa ser? O cara que faz a lógica, o cara que consegue transformar esse problema gigante em um código programado. Feito esse código programado, simplesmente a gente pega esse resultado, joga lá numa linguagem de programação, converte e executa, dando aí o resultado que a gente necessita, ok? Então, vamos lá, 3 e 5, que daria lá o 6, ok? Olhando a expressão, a gente acha aí uma coisa meio difícil, porém, depois que resolvido programaticamente, fica uma coisa muito mais fácil, ok? Galera, mais uma outra dica aqui é o que? A divisão. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu quero fazer uma divisão, então, sei lá, um outro exercício, dado que eu tenho uma variável com o valor 6 e outra com o valor 2. Qual é o algoritmo e o resultado? Ok? Então, o algoritmo é V1 é igual a 6, V2 é igual a 2, ok? Resultado é igual V1 dividido por V2, certo? Mostre
o resultado é... Vou concatenar aqui, né? Vou lembrar de tirar isso aqui, porque o acento ele não vai mostrar. Resultado. A minha variável resultado. Então, eu estou fazendo aqui uma divisão, ok? Tá aqui, fazendo o teste de mesa. 6 na V1, na V2, 2. 6 dividido por 2 daria 3, ok? O resultado é 3, certo? Transformando isso aqui em JavaScript. Alert no lugar de mostre. Ok? Então, vamos lá. Executar aqui lá no meu Chrome. Clico em inspecionar. Dessa vez eu não vou criar o arquivo, vou executar aqui direto, ok? Executando, tá lá. O resultado é 3, certo? Esse teste de mesa estava mais facinho. Bom, é isso aí, galera. Essa é a aula de hoje, falando sobre operadores matemáticos, certo? Que a gente pode colocar aí expressões numéricas gigantescas para resolver problemas que a gente tem aí do cotidiano, ok? Deixa eu voltar aqui e pegar aquela expressão e aquele resultado lá. Tá aí. Então, essa é a dica de hoje, galera. Resultado de uma expressão, teste de mesa, ok? Algoritmo convertido em linguagem de programação, ok? Então, a gente tem um problema, a gente tem um algoritmo, a gente tem convertido em uma linguagem de programação e a gente tem o teste de mesa chegando ao resultado, né? Teste de mesa pensando igual o computador. Legal, galera? Bom, é isso aí. Eu vou deixar aí um exercício para vocês resolverem, ok? Então, vamos lá. Esse é o exercício que eu vou deixar para vocês. Ou melhor, eu vou escrever também esse exercício para vocês calcularem. E aí eu quero ver o que vocês vão colocar aí nos comentários, ok? Então, ó, tá aí. Dado que eu leia um número, depois faço o cálculo, que é esse cálculo aqui da expressão, ok? Depois some o cálculo com o número digitado e depois mostra esse valor. Qual é o algoritmo e o teste de mesa para 10, ok? Então, o número que eu vou ler é o 10. Então, no programa que vocês colocarem, vocês vão dar um prompt, certo? Ou um leia, e vocês vão digitar 10. Calcular essa expressão e depois mostrar o resultado. Melhor, eu vou até dificultar um pouquinho mais aqui. Ó. Fazer aqui, ó. Mais 7 menos 8 dividido por 10. Não, dividido por 2. Certo? Então essa aqui é a expressão, ok? De cabeça é impossível resolver. Então, vocês aí fazem o teste de mesa aí com vocês na casa de vocês. Postem o resultado nos comentários do vídeo, ok? Eu vou avaliar e vou no final mostrar aí o algoritmo para vocês disso daí e o resultado do teste de mesa, ok? Bom, mais uma vez, galera, para quem gostou, dá um like lá no projeto Torne-se um Programador, certo? Se tiverem dúvidas, coloquem no comentário, me mandem mensagem, que eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês à medida do possível, ok? Então, esse é o exercício que eu estou dando para vocês. Vou colocar lá no Torne-se um Programador. Espero que vocês gostem aí do exercício. Até mais, galera, e até a próxima aula.